Esse aqui sim, né? Esse é um bofetão bem dado. Olá pessoal, vamos então, capítulo 3 da imitação de Cristo, do conhecimento da verdade. Feliz é o homem a quem a verdade por si mesma ensina, não por figuras e palavras passageiras, mas como ela é em si mesma. Nosso próprio julgamento e sentimentos muitas vezes nos enganam e discernimos muito pouco da verdade. Que proveito há em discutir sobre coisas ocultas e obscuras, quando as quais nem sequer seremos repreendidos no julgamento, porque não as conhecemos? Ó grave tolice, negligenciar as coisas que são proveitosas e necessárias, e dedicar nossas mentes a coisas curiosas e prejudiciais. Tendo olhos, não vemos. Que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos, aquele a quem fala o verbo eterno se desembaraça de muitas questões. Desse verbo único procedem todas as coisas e todas o proclamam. Esse é o princípio que também nos fala. Sem ele não há entendimento nem reto juízo. Quem acha tudo neste único e tudo a ele refere e nele tudo vê, poderá ter o coração firme e permanecer em paz com Deus. Ó Deus de verdade, fazei-me um convosco na eterna caridade. Enfastia-me muita vez ler e ouvir tantas coisas, pois em vós acho tudo quanto quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam todas as criaturas em vossa presença. Falai-me vós só. Quanto mais unidade e simplicidade um homem possui em si mesmo, mais coisas e mais profundamente ele compreende, e isso sem esforço, porque recebe a luz da compreensão do alto. O espírito puro, sincero e firme não se distrai, mesmo tendo muitas obras a realizar, porque faz tudo para a honra de Deus e se esforça para se libertar de todos os pensamentos egoístas. Quem é tão cheio de obstáculos e incômodos por ti quanto o teu próprio coração indisciplinado? Um homem bom e devoto organiza antecipadamente em seu próprio coração as obras que tem a fazer, e assim não se deixa levar pelos desejos de sua má vontade, mas submete tudo ao julgamento da reta razão. Quem tem uma batalha mais árdua a travar do que aquele que luta pelo domínio próprio, este deve ser o nosso esforço, dominar a nós mesmos e assim, a cada dia, nos tornarmos mais fortes do que nós mesmos e caminharmos rumo à perfeição. Toda perfeição nesta vida é mesclada de alguma imperfeição, e todas as nossas luzes são misturadas de sombras. O humilde conhecimento de ti mesmo é caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas da ciência. Não é reprovável a ciência ou qualquer outro conhecimento das coisas, pois é boa em si e ordenada por Deus. Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência à vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber que para bem viver. Por isso erram a miúdo e pouco ou nenhum fruto colhem. Se eles dedicassem a mesma diligência à erradicação do vício e do plantio da virtude que dedicam a vãs perguntas, não haveria tantos males e tropeços entre os leigos, nem tanta conduta imprópria entre os locais de culto. Certamente, no dia do juízo final, será exigido de nós não o que lemos, mas o que fizemos. Não o quão bem falamos, mas o quão santamente vivemos. Diga-me, onde estão agora todos aqueles mestres e professores que você conhecia bem, enquanto ainda estavam entre você e floresciam no saber? Seus lugares agora estão ocupados por outros, que talvez nunca tenham pensado neles. Enquanto viveram, pareciam ser alguém importante, mas agora ninguém fala deles. Como passa depressa a glória do mundo! Oxalá a sua vida tenha correspondido à sua ciência, porque destarte terão lido e estudado com fruto. Quantos neste mundo, descuidados do serviço de Deus, se perdem por uma ciência vã, e porque antes querem ser grandes que humildes, se esvaecem em seus pensamentos. Verdadeiramente grande é aquele que tem grande caridade. Verdadeiramente grande aquele que a seus olhos é pequeno e avalia em nada as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera como lodo tudo que é terreno para ganhar a Cristo.
E verdadeiramente sábio aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à própria vontade. Ele vai exatamente do que a gente falou no vídeo anterior. Na verdade, eu acho que assim, uma coisa que a gente não comentou no vídeo anterior era o próprio tema do vídeo anterior, né, do capítulo anterior, que era a questão do humilde pensar sobre si mesmo, da humildade de pensar sobre si mesmo. E aqui ele traz justamente essa questão aqui no parágrafo 4, né, o humilde conhecimento de ti mesmo é caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas de ciência. Aquilo que a gente falava ontem não, no primeiro vídeo, que a gente falava da oração, né? Da vida de oração, que vai nos levar para mais perto de Deus, que vai nos fazer conviver com o próprio Deus. E no fundo, quando a gente vai adentrando nessa vida de oração, né? A gente tem lá as moradas do Castelo Interior de Teresa d'Ávila, a gente vai adentrando no profundo conhecimento de nós mesmos, né? Tem uma oração que a gente reza na comunidade, né? Que é a oração da Ave Maria por tua pureza, escrita ali rezada pelo Padre Kentenich, que ele fala: dá-me um profundo conhecimento de mim mesmo, né? E da minha alma e tudo mais tomam para ti. Porque é justamente esse conhecimento de nós que vai fazer que a gente conheça as verdades, mas aquilo que deve ser aplicado, né? A gente estava conversando esses dias sobre os temperamentos. Cara, todo mundo fala de temperamento hoje, né? Mas o que você faz com isso? É só uma muleta para você dizer, não, é porque eu sou sanguíneo, por isso que eu não sou constante. Ah, é porque eu sou colérico, por isso que eu grito com as pessoas. Não, né? De que te adianta conhecer isso? Né? Então é justamente essa questão do conhecimento de si mesmo que ele trata aqui no parágrafo 4. Me chamou muita atenção isso. Acho que é justamente isso, né? Agora, se você adquiriu esse conhecimento, se você sabe que você é sanguíneo, você sabe que você é colérico, agora vai lá e te educa. Exato. Né? Então, eu acho que a questão é essa. E acho que talvez o capítulo 3 hoje, ele nos traz muito essa questão deste autoconhecimento. Então, onde estão os professores, onde estão aqueles que tanto falavam tão bem, né? Mas que nada viviam. Então, é isso que a gente tem que trazer. Então, é preferível ser, sim, a pessoinha, aquela que não faz mal a ninguém, que está ali, que não expressa palestras, grandes conhecimentos, né, que não tem uma grande eloquência e tudo mais, mas que está ali, que vive sim a sua vida, né, que cuida para a sua autoeducação, né, que cuida para que ela seja o melhor para ela e para os outros, né, e que está ali próxima de Deus. Então, eu acho que é essa questão. E também, trazendo, né, para a realidade do que a gente quer trazer com esses vídeos, que é a nossa realidade do dia a dia, é isso, né? Então não adianta também a gente ter essa muleta, né? E a gente, por trabalhar numa escola, né, de ser uma escola católica, vem muito aquele pensamento de: ah, mas vocês estão me cobrando isso, ah, mas vocês não vão na missa, que religiosos são vocês e tudo mais. Não, a gente está cobrando o que é justo, né? Então não é porque a gente é bom, a gente não vai ser bobo, né? Então acho que é esse o andar da situação. E nos conhecendo, e eu tenho uma dificuldade muito grande, muitas vezes, em me posicionar, em cobrar algumas situações, porque eu fico sempre em cima dessa balança entre o que é o certo a ser cobrado e até que ponto eu também não estou me deixando levar, talvez, por uma coisa mais mundana, né? Mas acho que talvez o caminho é esse, é o caminho do conhecimento. Então, se eu me conhecer, se eu conhecer até onde vai o limite também daquela outra pessoa, até onde eu também não vou ser ríspido, não vou ser grosseiro com aquela outra pessoa, mas eu estou cobrando o que é certo, o que é justo, eu não tenho que ter medo dessa cobrança, né? Então, assim como minha realidade como pai. Então, se eu sei que o meu filho está fazendo uma coisa que é errada, eu tenho que ir lá e repreender ele, né? Então, eu vi esses dias um vídeo de uma psicóloga na internet que ela dizia isso. Ela dizia que a nossa geração, ela é uma geração que ela erra na educação dos filhos porque a gente quer que nossos filhos nos amem. A gente quer ser conhecido como os pais bonzinhos, né? Assim, eu não acho que a gente precisa ser um pai carrasco, como existiam alguns pais antigamente, enfim, que resolvia-se tudo no tapa, aquela coisa toda. Mas a preocupação, muitas vezes, daquele pai era que o filho fosse um homem, uma mulher digna, uma pessoa digna, uma pessoa boa, né? E às vezes ele não tinha um método para chegar naquilo, né? Mas o objetivo final era um só, né? É criar um ser humano bom, né? E eu acho que talvez nós, né, essa nossa geração, e a gente vê isso até com os pais aqui da escola, existe esse melindre entre eu não quero ser duro com meu filho, porque ele vai ficar triste. Mas a gente não precisa ser duro batendo. A gente pode ser duro
conversando e mostrando para ele o caminho correto. E muitas vezes o caminho correto, ou quase sempre o caminho correto, ele não é um caminho com flores, ele não é um caminho alegre, divertido. Não é o caminho mais fácil, né? Exatamente. É que eu acho que aqui ele fala justamente dessa questão da virtude, né? Então, assim, do que vale você conhecer as grandes ciências, mas você não ser virtuoso, né? Acho que no caso da educação também, e aí com isso acho que são 2 pontos, um é esse que você está falando, né? O ensinar a criança desde pequena a ser virtuosa, né? Nos pequenos hábitos, na vida cotidiana. Esses dias eu atendi um pai aqui na escola que eu falei isso, que a criança só precisa entender que algumas coisas são negociáveis, né? E, claro, talvez se ela entender isso, para ela entender isso, você pode até conversar com ela, explicar, mas ela precisa entender. E uma outra coisa que é a questão da educação em si mesma, né? Se a gente pegar toda a realidade mais antiga, e aí eu trago por conta desse pensamento do conhecimento, né, que não se sobrepõe à razão, que não se sobrepõe à fé, mas se a gente for olhar ali para a educação mais clássica, de certa forma, né, qual que é o grande objetivo da educação? Né? O grande objetivo da educação, e é por isso que se perdeu nessa educação mais modernista, é entender que nós precisamos chegar à verdade. Né? E qual é a verdade? Cristo é a verdade. Né? Então, se nós formos olhar ali para toda essa realidade que existe dentro do princípio da educação, né, clássica, que depois vai chegar lá na literatura, na filosofia, é sempre preparando para a grande ciência, que é a ciência teológica, que é o conhecimento sobre Deus. Né? E isso também é uma realidade que faz parte da nossa vida, né? Aqui com a escola e tudo mais. O quanto de fato nós estamos levando a criança, o aluno, a esse conhecimento das coisas de Deus. Eu acho que isso é fundamental, né? E acho que aí a gente entra muito naquela questão do que se perde quando a gente deixa de olhar para Cristo também, né? O quanto que a família perde por daqui a pouco não ter uma vida dentro da igreja, por não cultivar uma vida de oração em casa, né? Então, eu acho que isso talvez seja esse grande resgate, né? E esse resgate, ele passa, sim, e na minha opinião, sobre um resgate interno antes. Eu preciso me conhecer. Eu não vou ser melhor marido, eu não vou ser melhor colega de trabalho, eu não vou ser melhor amigo se eu não for bem ou bom comigo mesmo. Né? Então começa com a busca interna. Né? Então essa busca das virtudes, para que eu possa ser uma pessoa virtuosa, né? Que eu possa me posicionar onde eu preciso me posicionar, que eu seja uma pessoa que eu não vá ceder, digamos, pela pressão ou pelo grupo que eu estou participando, né? Então, eu acho que talvez essa é a grande questão, né? E trazendo isso para a realidade da família, para a realidade da educação de filhos, eu acho que o grande legado, pelo menos o que eu tento muito trabalhar com os meus em casa, é justamente isso, né? É que eles entendam o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. Então, se a minha filha chega em casa e fala um palavrão, eu não vou simplesmente chegar e brigar, bater e tudo mais. Não, eu vou sentar com ela e explicar o que é aquele palavrão. Claro que dentro de uma linguagem que, no caso, a minha filha com 8 anos entenda. Mas às vezes ela fala porque ela escutou isso em algum lugar, alguém riu, um colega riu, ela achou aquilo talvez engraçado e ela reproduz. Então, se eu quero transformar minha filha numa pessoa que sabe pensar e sabe tomar as suas decisões, né, eu preciso naturalmente ensinar minha filha a ser uma criança virtuosa. Exato, exatamente. Muito bom. Acho que é isso. É isso? Perfeito. Muito obrigado pela troca de hoje. Nos vemos amanhã então com o capítulo 4. Combinado. Até mais. Até.